Saudações amigos que nos acompanham pelo canal Extrasensorial. Estou aqui na presença de uma amiga minha, uma grande amiga, que veio falar sobre terapias integrativas com animais, cachorrinho, gatinho. Você sabia? Eu não sabia. Que eles também recebem reiki, florais. Então fica aí com a gente para você aprender um pouquinho, porque eu também vou aprender agora. Bruninha, roda a abertura aí pra gente. Como eu havia dito para vocês, a minha grande amiga Juliana Espiridião, mais conhecida como Ju. Tudo bem, Ju? Olá, Marcelo, tudo bem? Prazer estar aqui com você hoje. Imagina, o prazer é todo nosso, Ju. Ah, que jóia. Pessoal, e a Ju veio aqui para falar da profissão dela, como que ela atua, e eu já estou sabendo que tem uns detalhes aí um pouco diferenciados na atividade profissional dela, e é isso que ela vai contar pra gente. Ô Ju, qual que é a sua profissão? Conta para mim e para os nossos amigos que nos acompanham. Tá, eu sou médica veterinária e eu trabalho com terapias integrativas para os animais. Terapias integrativas. Isso. Bom, nós já vimos, e esse canal trata também sobre isso, com as pessoas, mas com os animais, Ju? Exatamente, é uma abordagem nova, né, no mercado, vamos dizer assim, as pessoas elas não conhecem. Eu estou trazendo, assim, como pioneira veterinária, pioneira na cidade de Bauru. Em Bauru você é pioneira Isso. nesse segmento? Isso, como veterinária, sim. Sim. E então a gente trabalha com várias técnicas, como reiki, cromoterapia, florais de Bach, massagem relaxante, a mesa PET. E então todas essas terapias elas vão ajudar o animal a se equilibrar. Se ele está doentinho, tal, alguma coisa, essa terapia vem para auxiliar. Como a gente faz com as pessoas, o ser humano, nunca abandona o tratamento tradicional, né, de medicamentos e tal. Com certeza, isso eu gostaria de deixar bem claro para todo mundo que a terapia convencional, né, a medicina veterinária convencional, clínica, ela nunca deve ser abandonada. A terapia integrativa ela é um complemento, certo? Então você vai agregar essas terapias para um melhor resultado de tudo que você está fazendo, do tratamento, exatamente. E de repente você fala, mas meu animalzinho ele é saudável, ele tá bem. Então a gente também pode fazer nesse caso as terapias para manter essa preventiva. Saúde. Prevenção, exatamente. Né? Mantém a saúde e previne qualquer tipo de enfermidade que possa vir. Exatamente. Né? E como o próprio nome diz, ela é integrativa e não substitutiva, né, Ju? Exatamente. A gente tem que prestar muita atenção nisso, porque as pessoas às vezes confundem, né? Sim. E a gente tem que deixar bem claro isso, que tem que sempre consultar o seu veterinário para o seu animalzinho. Isso fique bem claro. E eu fiquei muito curioso, né, quando eu fiquei sabendo dessa atividade da Ju, porque eu atendo também com reiki. Mas aí eu pensei, poxa, mas reiki no cachorrinho, por exemplo, ou num gatinho, porque você trabalha com animais de pequeno porte, por enquanto, Isso, né? no momento, pequeno porte, exatamente. Mais cães e gatos, né? Mas, por exemplo, o reiki a gente pode aplicar em animais de grande porte, como o equino. Sim. Animais de produção, pode ser qualquer animal, uma vaca leiteira, sim. Um animais de produção, animais selvagens. Olha só. Você pode, por exemplo, ir num zoológico, aplicar... Isso que eu tinha pensado no zoológico. Exatamente. Você pode aplicar à distância o reiki, né? Sim, o reiki é uma terapia que você tem essa alternativa de não precisar tocar no animal. Até porque quando a gente vai atender no domicílio, né? Em domicílio que eu faço, que eu atendo, o animal ele não te conhece. Então, a primeiro momento, ele vai ficar mais distante de você, mas aí você vai se aproximando aos poucos e esse animal vai relaxando e vai fluindo essa terapia. Ele começa a aceitar bem, né? Geralmente a gente tenta começar com o reiki, né? E os chakras dos animaizinhos são iguais aos nossos, assim, questão de posição?
ou não? Sim, A os localização. animais, os principais, a gente trabalha com 8 principais chakras dos animais. Sim. Eles têm as mesmas posições e ele tem 2 chakras que chama braquial, Olha, que ele fica em cima assim do ombrinho do animal, vamos colocar assim, que barato, né? gente. Dos 2 lados. Então, ele é o principal chakra dos animais, porque ele conecta esse animal com a natureza, com o tutor. Esse relacionamento desse animal com a natureza é feita através do chakra braquial. E os demais são da mesma forma. São iguais os nossos. São iguais dos seres humanos. E eles também têm os secundários, que são os das patinhas, né, nas orelhinhas. Então, a gente pode até trabalhar também, dependendo do caso. Porque cada caso é um caso, né, Marcelo? A gente não pode generalizar. Uma coisa que eu queria deixar claro também, que é muito importante nas terapias integrativas, é essa interação do tutor com o veterinário para o sucesso do tratamento. Porque às vezes a pessoa, ela fala assim, eu quero muito que você faça o reiki, a cromoterapia, ou terapia com cristais, e de repente a gente chega lá e a gente tem que respeitar esse animal. Ele não tem, como ser humano, uma aceitação que você deita numa maca e recebe, né? Então, de repente, aquela energia pode estar um pouco diferente da dele, ele não aceita, ele pode estar muito debilitado, ou ele sofreu maus tratos, e aquela energia, por exemplo, do reiki está muito forte. Então, vou dar um exemplo. A minha cachorrinha, ela estava bem debilitada. É a mexerica? A mexerica. Eu conheci a mexerica. A mexerica. Ela faleceu já faz 3 meses, faleceu. Ela ia fazer 18 anos agora em outubro, então ela já cumpriu, né, a já função cumpriu dela, a função, a missão dela. E o reiki para ela, como ela estava bem debilitada, o reiki, ela não aceitava. Mas a terapia com cristais, assim, ela deitava, ela dormia. Geralmente o animal, quando ele aceita essas terapias, ele dorme, ele boceja, ele se aproxima de você, e põe a cabecinha, sabe? É muito gostoso. E a gente tem que respeitar o animal, né? Se ele não aceitar, e o dono também tem que aceitar essa ideia de que o animal não aceita todas as terapias todas as vezes. E a gente pode tentar a distância também. Tem essa opção de trabalhar à distância. E também aí você tem que encontrar a terapia mais adequada para aquele animalzinho. Isso, exatamente. Você vai ter que fazer um estudo, a gente faz a primeira consulta, até a gente é uma consulta demorada, porque a gente faz uma anamnese completa, a gente tem que entender, na terapia integrativa, por que integrativa também, né, do nome? Sim. É o ambiente, é o tutor e é o animal. Você não pode separar essas coisas todas, porque o animal, ele absorve muita energia do ambiente e do tutor também. Então, de repente, eu até trouxe alguns instrumentos aqui para mostrar para você, que é interessante a gente fazer o tratamento no tutor também. Então, eu ofereço o reiki para o tutor, claro, sempre com consentimento, né? Sim. Do mesmo. E eu uso um instrumento, posso mostrar para você agora? Pode mostrar já, pode, claro. Chama aurímetro. E o aurímetro eu utilizo, dá para ver bem? Acho que sim, depois também a gente vai postar umas fotos, né, Bruna? A Bruna vai tirar umas fotos desses instrumentos e vão ser colocadas aí para vocês. E o aurímetro, eu faço a medição dos equilíbrios ou desequilíbrios dos chakras do tutor. Então, por exemplo, deu o chakra da garganta alterado, desequilibrado. Então, eu vou usar, nesse caso, o bastão cromático, que eu uso na cromoterapia para os animais também. Sim. A gente coloca uma lâmina colorida aqui e faz a harmonização dos chakras desse tutor. Claro, depois de toda a consulta com o animal e a gente entender. E se o tutor também estiver aberto, eu indico florais de Bach para ele também. Para o tutor também. Para o tutor também. Sim. Então, assim, não é só o animal que a gente trata. A gente tem que entender também a relação desse ambiente, se é um ambiente nocivo, se tem outros animais. Eu já cheguei numa casa para fazer em um animal. E eram duas cachorrinhas. Eu fui para fazer no filhotinho.
E a fêmea, ela tá fazendo reiki no filhotinho, a fêmea toda agitada, a filha da pessoa preocupada, insegura. Eu falei, não, deixa, ela quer o reiki. Aí ela soltou, ela se aproximou de mim e eu fiz o reiki, assim, ela encostada em mim. Então, assim, a gente tem que respeitar também, né? Às vezes a gente vai na casa, tem outros animais e é o outro animal que precisa desse tratamento também, né? Então, basicamente, Ju, você trabalha com um tripé, o animal, o ambiente e o tutor. E o tutor, isso. Né? Todos esses aspectos aqui, esses 3 pontos, podemos chamar assim, eles têm que estar em harmonia. Tem que estar em harmonia, com certeza, para o sucesso do tratamento, né? Porque um tratamento de uma pessoa, por exemplo, esquizofrênica, com qualquer problema ou dependência química, não é somente, podemos dizer assim, aquele que está com essa enfermidade. Você tem a questão da família também. Exatamente. Precisa passar, né, por esse tratamento para fazer um ajuste, para saber a melhor maneira também de lidar com essa pessoa. Então, assim também é com os animais. Sim, também com os animais, exatamente. Na mesa PET, que depois a gente pode mostrar, né? Sim, a Bruna vai pôr as fotos. A mesa é aquela que você vai mandar foto? Isso, certo. A mesa PET. A gente trabalha o tutor, né? A gente trabalha todo o emocional, o físico desse tutor. E trabalha também o ambiente. Depois a gente mostra uma placa cheia de símbolos e gráficos e a gente vai fazendo as medições através de um pêndulo. Esse instrumento, então a gente usa o pêndulo, faz essas medições na placa e trabalha o ambiente, as emoções desse animal, não só o físico. Então, assim, é um tratamento completo. É um pêndulo de radiestesia. É um pêndulo de radiestesia, exatamente. Sim, como que a gente tem, como né? Que a gente utiliza isso para... E ele tá dando positivo aqui para nossa entrevista. Tá dando positivo, ele tá no sentido horário. Legal. Tá. A energia do espaço aqui, do Será, né? Tá bem bacana. Tá bem bacana, exatamente. E eu também trouxe, Marcelo, posso mostrar para você? Claro. Eu trouxe a mandala PET, que assim as pessoas elas ficam curiosas, né? Você vai trabalhar à distância, como é que isso funciona? Então, essa aqui é a mandala PET. A gente faz a harmonização. No caso aqui tem um cachorrinho representando os cachorros e o gatinho. Mas a gente pode usar também para outros animais, para pássaros. De repente a pessoa tem uma calopsita, uma cobra, um peixe, todos os animais a gente pode estar representado aqui. E a gente harmoniza os chakras que estão precisando nessa plaquinha. Então tem todo um esquema por trás também, né? Não é só montar e deixar lá, né? Tem todo um trabalho que é feito através disso. E você fez esses cursos, Ju? Foram cursos separados ou é um curso que já abrange todas essas terapias? Foi um curso. Se você quiser, você tem a opção de fazer por módulos, mas eu fiz ele completo. Para ter a formação de terapeuta PET. Certo. Então vamos lá, vamos revisar né, todas essas terapias integrativas que você traz para os animaizinhos. Você tem o reiki. O reiki. A cromoterapia, que é o tratamento através das cores. Sim. Os florais de Bach, que são as essências florais. Isso. A terapia com cristais. A massagem relaxante, que também é super interessante, porque... Já estou imaginando. Os animais, eles respondem super bem também. O tutor vê, né, na hora ali. E a mesa quântica PET. Que bacana, Ju. E... esse curso ele é totalmente voltado para a área veterinária. Você pode ou não, de repente, aplicar num ser humano essas técnicas dessa maneira que você aprendeu? Não, como é que funciona? Voltado somente para os animais. Para os animais. Certo. O reiki você aplica no tutor, porque você já era uma reikiana. Já sou reikiana, isso. Eu já sou reikiana há um bom tempo. Sim. E a cromoterapia, como eu disse antes, que eu faço para alinhar os chakras do tutor, ali é muito simples, né? A gente não vai fazer um diagnóstico ou do tutor, né? A gente vai realinhar os chakras. Então, por isso que a gente pode usar a cromoterapia também, né? E os florais, a gente também tem uma preparação
para dar com as disfunções, uma relação, disfunção do animal e tutor. Então a gente também é preparado para isso, né? Tudo relacionado ao animal, na disfunção do animal. Porém, né? pode dar uma estendida ao tutor, mas porque isso está tudo relacionado, Está relacionado, exatamente. ao animalzinho dele. Exatamente. Que bacana, Ju. E a Ju, a gente sabe, né, é uma grande profissional, ela é muito carinhosa com os animais, vocês devem ter percebido, né? É o cachorrinho, é o pezinho, a orelhinha dele. Então, né, não tem como o bichinho já vai se acalmando quando você chega. Né? É muito gostoso, sabe? Porque você vê o animal, ele demonstra. Eles não têm nenhum preconceito, né? Eles não têm nenhum bloqueio emocional ou intelectual, ou um medo, ou um estresse ali. As barreiras sociais que são impostas, isso não existe com eles, né? Então você chega, você aplica a terapia e aquilo flui de uma forma muito gostosa. E eles demonstram isso, né? Sim. Ali naquele momento, ou depois a gente faz a distância, sempre conversando com o tutor para ter esse feedback, é muito gostoso. Ô Ju, conta pra gente, assim, um caso que você chegou e viu lá o gatinho ou o cachorrinho, você falou, nossa, esse aqui vai ser difícil de tratar, tal, ele tá bem doentinho, e você conseguiu ali, você viu uma melhora. Logicamente, sem citar o dono, nada disso, mas tem algum caso clínico que você atendeu que foi o mais desafiador para você? Olha, tem um gatinho, ele tem sérios problemas renais, né? Ele tem cistos renais, ele tem problema de imunológico, é um animal assim bem debilitado. E eu falei, gente, que desafio, né? Porque que terapia que ele vai aceitar? E no fim eu fiz a terapia com cristais. Fiz o reiki, trabalhei com a radiestesia também, né? Sim. E no outro dia a tutora me ligou, ela falou assim, Ju, você não acredita, ele parece um filhote. Ele tá pulando, ele tá brincando. Então, assim, é muito gratificante, né? Imagino. Então, esse é um dos casos, né? Eu também tratei à distância um caso lá do Rio de Janeiro. E o animal ele tinha feito cirurgia nas duas patinhas de trás, né? Nas patinhas traseiras. E estava bem debilitado, fazendo fisioterapia. E daqui a gente fazendo o reiki, me mandando vibração através dos gráficos também de radiônica e radiestesia. E foi bem gratificante também. Fiquei bem feliz. Fora a minha cachorra, que era um caso clínico, que é o meu maior caso clínico. Eu conheci sua cachorrinha, ela já era bem velhinha, né? Já. Ela tinha problema de visão, ela já não enxergava mais, ela tinha todos os problemas de coluna possível, do começo ao fim. Ela tinha muitos probleminhas também de saúde. E ela aceitava bem todas as terapias? Não, como eu disse, às vezes o reiki ela não aceitava. Ah, o reiki, verdade. Eu tentava em outro momento ou fazer até a distância. Sim. Olha que loucura, né? Porque a gente tem técnicas para fazer a distância. Isso. A gente pode usar, de repente, um substituto. A maior parte das vezes eu uso um substituto, que é um bonequinho de pelúcia. Então, eu faço o reiki, mentalizando o animal naquele... E no ponto necessário. No ponto necessário, isso nos chakras ou, de repente, no órgão que ela precisava. Entendi. Muito bacana. Tá vendo, pessoal? Então, assim, um conhecimento, né, que vem aí pra gente e que eu acredito que muitos não sabiam disso, né? A nossa amiga Ângela Luiz que me lembrou, né? Sim, dessas suas técnicas. Ela falou, nossa, entrevista a Ju e tal. Eu falei, é mesmo, a Ju trabalha com terapias integrativas com os animaizinhos, né, e tal. Muito bacana, Ju. Ô, Ju, como a gente sempre faz aqui no nosso programa, né, nas nossas entrevistas, eu pergunto, a última pergunta é a seguinte, qual a pergunta que eu não fiz e você gostaria de ter respondido? Eu não sei, não seria uma pergunta, seria uma reflexão, pode ser? Fica à vontade. Porque assim, a gente observou muito nessa pandemia o abandono dos animais. Então Verdade. eu vou falar um pouco da posse responsável. Muito bacana. Eu acho que antes da gente adquirir um bichinho, seja ele um cão, um gato, até um peixe, ele precisa ser alimentado, ele precisa que a água seja trocada. Então a gente tem que ter responsabilidade. Então esse animal, ele vai ter que ir ao veterinário em algum momento,
principalmente para tomar as vacinas, se for um animal, né, um gato, um cachorro. E ele vai ficar doente, você vai precisar de orientação e é o veterinário que vai fazer essa orientação. Ele vai precisar de uma alimentação balanceada e correta para que esse animal não fique obeso ou para que esse animal tenha as suas necessidades supridas. Vai precisar de brincadeira, de amor, de carinho. Vai precisar ter o controle de parasitas. Enfim, tem todo um contexto. Se ele ficar idoso, eles estão vivendo bastante, né, tempo com a gente. Isso. Então a gente tem que ter paciência com eles. Então a gente tem que ter uma dedicação. Então antes pensar nessa posse responsável, que não é só a saúde, mas também o bem-estar desse animal, né? Ter consciência da importância de pensar tudo isso. Quer um cachorrinho? E depois a gente vê dessa pandemia. Se empolga, né? Pega e depois... E a gente vê abandonado aí pelas ruas, os protetores, assim, os protetores individuais, que eu digo, os protetores que não têm ajuda nenhuma do governo, eles vivem de doações e a gente sabe que eles estão, assim, bem lotados de animais. E a gente sabe que muitos são abandonos mesmo, né? A gente vê bastante por aí. Então, meu recado seria esse. Não, e perfeito, né? Vem bem ao encontro, né, do que a gente está aqui se dispondo a fazer. O trabalho desse canal é para as pessoas, para elas receberem boas informações, para que elas possam dar um salto no seu processo evolutivo. E a Ju vem trazendo aqui para quem? Para os animaizinhos também, né, que precisam desse carinho, dessa atenção. E achei bacana essa nomenclatura, posse responsável, né? Eu não conhecia, né? Acredito que é bem da área de vocês, né? Uma linguagem técnica, mas isso é muito importante, né? Então, eu não tenho nenhum animal e não vou ter, porque não tenho condições. Mas se precisar, né? Fulano está precisando de uma ração, então a gente pode ajudar dessa maneira. Com certeza. Quem não pode ter, né? Nem planta na minha casa, eu ganhei uma planta de uma amiga uma vez e depois eu fui viajar, ficar vários dias, foi tal, né? Aí uma amiga que está cuidando dessa plantinha. Sim. Que nem planta eu posso ter, mas assim, então a gente precisa ter essa consciência, né, pessoal? Não é empolgar, vou pegar o gatinho, agora eu solto o gatinho, porque eu cansei, ou não dá. Claro, uma questão assim, às vezes as pessoas não querem porque tem que limpar todo dia. E tem que ter higiene do ambiente, desse animal também, né? Então, assim, são várias questões que têm que ser colocadas antes de pensar que é bonitinho ter um bichinho, né? Muito legal. Ju, todo mundo que vem aqui no nosso canal vem prestar esses esclarecimentos, trazer essas boas informações. A gente tem o apoio cultural da Dona Granola e vocês ganham um brindezinho, né? Uma granola para você se deliciar. Ó, e essa aqui é nota 1000. Nossa, tá? muito jóia. Ela Obrigada, é natural, é Marcelo. artesanal, é feito pela família da Nath, com todo carinho. E ela sempre brinda os nossos convidados, né, com essa porção de granola. Eu agradeço, obrigada. E a gente que agradece a sua presença, você abrir um tempinho aí na sua agenda e vir trazer essas informações pra gente. Tá certo, Ju? Muito obrigada pelo convite, eu fico feliz também por poder divulgar essas informações, né, que a maior parte das pessoas desconhece e que traz, assim, benefícios inúmeros para todos os animais, né? Depois a Bruna vai colocar nas descrições aí, né, o contato da Ju para vocês. Quem precisar, quem quiser maiores informações, pode entrar em contato, né, Ju? Claro, fique à vontade. E daqui a um tempo você volta e traz mais informações, os novos cursos, com certeza, novas experiências. Tenho projetos aí, já. Então guarda aí, que logo a Ju volta aqui para trazer, né, essas novidades. Tá bom, Ju? Tá bom, obrigada. Imagina, novamente. A gente que agradece, tá? Isso aí, pessoal, tá vendo? Fica aí com a gente, compartilha, curte todo aquele esquema que vocês já conhecem. Fique com a gente porque nós estamos com vocês. Um forte abraço a todos.